Entre os dias 16 e 23 de janeiro, aconteceu a primeira edição da Escola de Verão ICTP Cypher para Jovens Físicos. A Escola de Verão foi organizada através de uma parceria entre o ICTP Cypher e a Universidade do Porto, onde um evento semelhante acontece há mais de 15 anos. A programação da Escola de Verão foi bastante intensa e a gente contou com a participação de 35 estudantes das mais diversas regiões do Brasil. A parte central da Escola de Verão consistiu em projetos cujos tutores eram estudantes de pós-graduação. Então, ao longo de 5 tardes, e na verdade não apenas durante essas tardes, já que muitas vezes os grupos se reuniam à noite ou mesmo de madrugada, os tutores e as tutoras orientavam os estudantes em diferentes projetos que tinham um objetivo comum, que era oferecer aos estudantes uma experiência de imersão em ciência, ou seja, de forma que eles pudessem vislumbrar, ter uma ideia de como funciona o trabalho de um cientista, o trabalho de um pesquisador. Além das tutorias, a Escola de Verão ainda contou com um minicurso de introdução à relatividade, que foi ministrado pelo professor Pedro Vieira, que é pesquisador do CTP Cypher e do Perimeter Institute, e também fizeram parte da programação 2 mesas redondas. Uma mesa redonda com professores universitários de diferentes áreas de pesquisa e outra mesa redonda com estudantes de graduação, pós-graduação e uma pesquisadora de pós-doutorado. O objetivo dessas mesas redondas foi simplesmente fornecer aos estudantes, dar aos estudantes a oportunidade de poder conversar de maneira livre, informal, com pessoas que se encontram em diferentes etapas, em diferentes fases da vida acadêmica. No último dia do evento, a gente teve as apresentações referentes aos projetos, referentes àquilo que foi desenvolvido na tutoria, e foi bastante interessante porque no último dia foi possível compartilhar com todos os envolvidos, com todos os participantes da escola, o que foi efetivamente trabalhado e feito durante a semana. Eu diria que os trabalhos apresentados no último dia tiveram um nível de qualidade altíssimo e todos ficaram bastante contentes com o resultado final. Participar da Escola de Verão para Jovens Físicos com certeza foi uma experiência muito única e muito valiosa, né? Tanto da perspectiva acadêmica, a gente constrói uma base com ferramentas que podem ser muito úteis, tanto para resolver problemas de física, quanto para a nossa vida, né? Essa coisa do senso crítico, de avaliar dados, analisar, comparar situações. E também por uma perspectiva de interação social, né? A gente conhece muitas pessoas que são muito diferentes, mas que têm alguns gostos parecidos. E também você tem contato com profissionais da área, né? Pessoas que são estudantes de pós-graduação, que são professores, alguns. E você vê realmente como que é trabalhar no meio acadêmico, como que é fazer ciência. E tem um parâmetro de escolha, né? Com certeza depois do curso, todo mundo que participa sai de lá sabendo, não, eu quero trabalhar com ciência, quero trabalhar no meio acadêmico, ou não quero trabalhar, porque é realmente uma experiência de imersão nesse universo, né? E só me fez criar mais paixão, assim, por fazer pesquisa e me deu mais gás, assim, de trabalhar com a academia. Olá, me chamo Pedro Silva, participei da Escola de Verão ICTP Cypher para Jovens Físicos e meu tutor foi o Vitor Klein. Junto com o meu grupo, composto pelo Giovanni, pela Paula e pelo Tarcísio, eu participei do projeto Biofísica, utilizando a luz polarizada para investigar proteínas. No começo desse projeto, o Vitor apresentou pra gente a definição de biofísica, como eles utilizam os conceitos da física para trabalhar e investigar estruturas biológicas. Logo depois ele apresenta pra gente uma problemática relacionada às vacinas orais, porque a ideia das vacinas orais é muito boa, por poder imunizar as pessoas sem a necessidade de seringas ou de injetar as vacinas. Porém, o antígeno da vacina oral precisa sobreviver e ter a sua estrutura preservada entre a cavidade oral e o intestino onde ela é absorvida. E qualquer mudança de pH, por exemplo, quando passa pela cavidade estomacal, onde há um pH muito ácido, pode alterar a estrutura e fazer a vacina perder sua eficácia. Para proteger essa vacina, é proposto o uso de sílicas mesosporosas, que no caso a gente estudou a SBA15, para encapsular esse antígeno e proteger dessas mudanças de pH.
E nossas duas perguntas de pesquisa são, primeiro, se a SBA15 já não altera a estrutura do antígeno quando ele é encapsulado, e segundo, se a SBA15 realmente consegue proteger o antígeno durante esse caminho. Nosso experimento é bem simples. A gente coloca o antígeno em meios com diferentes pHs, extrai esse espectro CD e verifica se os espectros não divergem muito. Se eles divergirem muito, significa que a estrutura foi alterada. A gente, para fazer esse estudo, analisa a vacina da difteria, cujo antígeno se chama DANA, e a gente percebe que os espectros coincidem quando ele é encapsulado e quando ele passa por pHs diferentes. Então, isso significa que a SBA15 não altera a estrutura e ela consegue proteger das variações de pH. Nesse projeto, eu aprofundei muito meu conhecimento sobre óptica e tive muito mais interesse na carreira científica. Os alunos do ensino médio, né, eram estudantes extremamente capacitados, pelo menos muito mais do que eu esperava, né? Eu sempre tinha em mente o estudante que eu era no ensino médio, e eles são incríveis, assim, muito, muito melhores, inclusive. E é muito motivador, é muito enriquecedor saber que a próxima geração de físicos, os físicos que estão por vir, os físicos do amanhã, vão ser essa galera que está com sangue nos olhos de estudar física e de conhecimento e já estão trabalhando em assuntos tão avançados e de forma tão brilhante. Então, realmente nos renova as esperanças na ciência do futuro. A experiência desse contato entre alunos de pós-graduação e alunos do ensino médio, eu achei que foi super enriquecedor, tanto profissionalmente, porque a gente pôde trabalhar o nosso lado didático, o nosso lado de como espalhar a ciência de uma forma simples, né? Como descomplicar coisas que, em geral, quando a gente vê, são complicadas. Mas também uma experiência pessoal muito grande, assim, foi um grande déjà vu dos medos, dos anseios, das dúvidas que eu tinha quando eu estava no ensino médio e não sabia se eu fazia física, se eu fazia matemática, se eu fazia química, ou se eu ia para alguma engenharia, né? Eu sempre sabia que eu gostava de exatas, mas não exatamente o quê. A minha oficina em especial, por exemplo, trabalhou com os alunos assuntos da ciência da complexidade, né, dos sistemas complexos, que é uma grande área da física e que tem braços interdisciplinares longos, né? Em especial, a gente combinou a física com a sociologia e estudou um pouquinho sobre a formação de opinião na sociedade. Então, como a gente... quais são os elementos que são necessários para eu passar de uma sociedade em que cada pessoa tem a sua opinião para uma sociedade em que as pessoas conversam, as pessoas trocam informação, trocam opinião, e isso converge, né, para grandes bolhas. Então, as bolhas de opinião foram o que os meus alunos desenvolveram durante essa semana. E realmente no sábado eu fiquei muito contente, muito arrepiado até com os alunos falando e ver que eles absorveram tanta coisa nos mínimos detalhes e que fora das aulas, inclusive, eles foram atrás de conteúdo e eles sempre me traziam questões que eram muito interessantes. Então eu fiquei extremamente orgulhoso dos alunos que eu trabalhei e também das outras oficinas que apresentaram, né? No final a gente fez essa apresentação de todos os trabalhos e foi um dia que eu aprendi muito, não só sobre física, mas sobre como você pode levar a física para qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz de aprender física. Eu acho que a gente tem que realmente tirar esse estigma de que física é uma coisa difícil, física é uma coisa que você precisa de uma matemática avançada, que a física legal é a física que você vê no final da graduação, né? A beleza da física está em todos os seus processos, em todas as suas etapas. Eu fiz parte de um quarteto de estudantes tutorados pela Isabela Maieto. Então, nós abordamos o ramo da física de partículas e o tema do nosso projeto foi o cálculo da massa invariante, a identificação e medição de partículas no detector CMS. Então, primeiro, a Isabela nos deu toda a bagagem teórica, física e matemática necessárias para saber o que estava acontecendo e para realizar o experimento. E também ela nos ensinou a calcular a massa invariante.
Então, após isso, ela nos introduziu sobre o LHC, que é o Grande Colisor de Partículas, mais especificamente hadrons, que ele é o maior do mundo. E dentro dele há o CMS, que é um detector de partículas. Então, são colididos prótons e a partir dessa colisão são geradas partículas extremamente instáveis. Então, o detector consegue dados sobre as partículas resultantes desse decaimento e a partir das análises e cálculos com esses dados, a gente consegue achar a partícula inicial. Então, a partir do software iSPY, nós simulamos vários eventos. O grupo no total conseguiu simular quase 1000. Após todo esse trabalho em equipe intenso, todo mundo dando o seu máximo para conseguir o melhor resultado possível, o projeto de fato aconteceu. E, na minha opinião, a parte mais legal desse evento foi ter a vivência de o que é de fato ser um cientista, um pesquisador, um físico. E já ter tido essa oportunidade com 16 anos é algo que eu sou extremamente grata. A equipe que organizou esse evento é simplesmente maravilhosa e eu espero que ele aconteça outras vezes, para que mais jovens consigam ser impactados. A escola de verão do ICTP-CFR de Física foi muito inovador para mim, porque eu sou um aluno do ensino médio e consegui ver coisas que em geral se tratam no superior, trazido por ensino médio. Desde pela manhã, quando começavam os mini cursos de relatividade, onde eu via a beleza que era estudar como é que a velocidade da luz se comporta. Por exemplo, saber que uma pessoa que viaja na velocidade da luz na verdade está indo para o futuro, por assim dizer. Também foi muito massa as tutorias pela tarde, onde eu aprendia a argumentar na hora de fazer uma apresentação boa e também a estudar alguns conceitos físicos no meu caso foi sobre a sociedade, implementar alguns conceitos físicos para entender a sociedade em si, e sinto que foi muito gratificante isso. Até também as mesas redondas que teve em alguns certos momentos pela noite. Foi muito bom porque eu senti como é que é a sensação de já ter chegado onde é que jovens físicos já chegaram, onde estão hoje. Sejam os que estão começando, os que já terminaram o momento pelo ensino superior inteiro. Foi sinceramente muito bom participar desse curso de verão e espero que com esse venham próximos. Essa semana para mim foi uma oportunidade muito bacana e incrível no meu mestrado, pela chance de trabalhar mais uma vez com alunos de ensino médio. Eu já dava aula e participava de um projeto que trabalha com alunos de ensino médio, e ter mais essa oportunidade foi fantástico, porque foi uma outra abordagem, onde eu tive um contato direto para trabalhar com um projeto num tema que eu sou fascinada, que é física de partículas, com alunos de ensino médio, e dar a oportunidade deles terem esse contato com a física de partículas, que é algo que é enquadrado na física moderna, física contemporânea, e em geral isso não é aplicado para alunos de ensino médio. Então ter essa oportunidade foi muito bacana. Sem contar que foi um treinamento para o que a maioria dos estudantes que procuram a carreira acadêmica vão ter que passar por um dia, que é a orientação. Então ter esse primeiro contato com orientar um grupo de alunos, passar uma semana ali discutindo com eles, apresentando tópicos, vendo eles evoluírem, foi assim fenomenal, e no final apresentarem um trabalho muito além do que eu esperava que eles poderiam alcançar. Então superou todas as minhas expectativas. E eu acho que isso foi muito bacana também, como uma troca entre esse contato de alunos de pós-graduação e alunos de ensino médio, pelo fato de que no Brasil a gente precisa deixar mais próxima a ciência, a comunicação científica para a comunidade e para pessoas que não têm esse apreço igual as pessoas que estão inseridas na academia. Sem contar que essa oportunidade de mostrar um pouquinho de física para esses estudantes foi muito bacana para levar a física como uma forma de carreira.
Então, eles poderem olhar e falar, olha, existe um curso na faculdade onde eu posso me formar em física e atuar como um professor de física ou como um pesquisador ou na indústria e por aí vai. Então, acho que eventos como esse proporcionam aos estudantes a olharem a física como uma carreira, coisa que, em geral, não é muito comum e no ensino médio eles não têm tanto esse olhar. Não é muito comum vocês verem estudantes querendo prestar física. Então, eu achei o evento incrível e eu espero poder colaborar em outras edições. O meu projeto na Escola de Verão se chama Ordem em Caos e foi orientado por Simão, da Universidade do Porto. Nós estudamos os sistemas de ordem, onde nós estudamos o pêndulo simples e após desenvolver um modelo do pêndulo simples, comparamos com dados experimentais e percebemos que em sistemas de ordem, quando eles começam próximos, muito próximos no presente, ao passar do tempo eles vão continuar próximos. Então há um grau de previsibilidade muito grande nesse tipo de sistema. Aí, após isso, nós fomos estudar sistemas caóticos, onde nós estudamos os pêndulos duplos com dados experimentais. Depois estudamos o sistema atrator de Lorentz, que resulta de equações simplificadas da convecção atmosférica. E por último, nós estudamos o mapa logístico, que é um sistema que descreve aproximadamente o crescimento de uma população, de qualquer coisa que você queira. E nesses sistemas nós observamos que em certas condições ele apresenta um comportamento caótico, que seria basicamente esse sistema começando em condições muito parecidas no presente, ao passar do tempo eles se afastam um do outro. Então, por exemplo, isso é o que ocorre na atmosfera, que é um fluido de regime turbulento. Ao saber as condições físicas dessa atmosfera agora, você consegue ter uma previsibilidade, mas é uma previsibilidade que você consegue saber o estado desse sistema passado, sei lá, 1 dia, 2 dias. Agora, quanto mais você aumenta esse tempo, mais difícil fica você prever aonde que esses sistemas vai estar. Então, esses sistemas caóticos, eles se divergem. Então, começando muito próximo agora, com o passar do tempo, eles vão se tornar cada vez mais distantes, tanto é que vai chegar um ponto que você não tem como dizer que eles começaram basicamente muito próximos um do outro. E essa foi a principal conclusão do nosso projeto, foi essa diferença entre os sistemas de ordem e os sistemas caóticos. Eu sou o Breno Henrique da Silva. Sou secundarista no Instituto Federal de São Paulo, campus Catanduva. Eu vim aqui nesse vídeo para contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com a escola de física e também um pouco sobre o projeto que eu desenvolvi durante essa semana. Na parte da manhã, a gente assistiu a um curso de relatividade geral e especial, que foi ministrado pelo professor Pedro Vieira. Foi um curso extremamente incrível, e ainda por cima ministrado por um professor excelentíssimo. E eu confesso que até agora ainda está proporcionando vários questionamentos. Na parte da tarde, eu desenvolvi junto ao João, a Luíse e o Fernando, um projeto de pesquisa na área de cosmologia, que foi orientado por essa grande fera, o professor Otávio Alves. Basicamente, através dos dados coletados pelo Supernova Cosmology Project sobre a explosão de supernovas do tipo 1A, que podem atingir um brilho até maior do que uma galáxia, nós estimamos a taxa de desaceleração da expansão do universo e concluímos que ela tem um valor negativo, ou seja, ao invés de estar desacelerando, o universo está expandindo aceleradamente, ao contrário do que se acreditava no século passado. No geral, desenvolver esse projeto foi uma experiência inesquecível. Tanto por conta do trabalho em equipe, quanto pelos conhecimentos que a gente adquiriu sobre cosmologia. A gente esteve em contato com métodos matemáticos e computacionais bem relevantes, como a distribuição de probabilidade gaussiana e também a programação em Python. No final da tarde, e também um pouquinho na parte da noite, tivemos várias mesas redondas com professores titulares, pós-graduandos, graduandos e também outros convidados. Poder conversar com essas pessoas foi essencial, porque assim a gente consegue ter uma noção muito maior de como é a vida de um físico e também de como é feita a própria ciência. No geral, participar da escola de verão para jovens físicos foi uma experiência divisora de águas, que abriu nossos olhos para o mundo da física e da ciência, além de proporcionar contatos e conhecimentos que antes pareciam inalcançáveis.